Bado. E agora a gente vai para uma outra notícia que afeta diretamente o pessoal aqui no Brasil. Essa daqui, o horário de verão termina domingo em 10 estados e no Distrito Federal. O horário de verão chega ao fim nesse final de semana. Os moradores de 10 estados, além do Distrito Federal, terão que atrasar o relógio em 1 hora. Aliás, agora em 2018, o governo vai voltar a discutir se mantém ou não essa medida. Ela foi criada em 1931 com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica nos meses mais quentes do ano. A mudança agrada algumas pessoas e acaba desagradando outras. Ainda não se sabe os resultados que a gente teve esse ano ao longo do horário de verão. Os dados só vão ser analisados depois do fim de semana. A ideia é identificar se o objetivo de economizar energia elétrica foi atingido. Esse resultado pode ser decisivo para a decisão que cabe à Casa Civil da Presidência da República. De qualquer forma, agora em 2018, o horário de verão, se é que ele vai existir, já vai ser diferente. Ele vai ser reduzido em 15 dias. Essa mudança foi um pedido do então presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. A ideia era evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados do pleito, como aconteceu lá em 2014, quando a divulgação dos resultados da eleição para presidente só começou depois das 8 da noite, justamente por causa do horário de verão. Então, caso o Brasil continue adotando o horário de verão, ele só vai começar no dia 4 de novembro, agora em 2018. Mas de que forma que isso muda o nosso sono? Como que o fim do horário de verão afeta a nossa vida? Bom, para sabermos tudo isso, a gente convidou aqui a doutora Paula Araújo, doutora em Medicina e Biologia do Sono e diretora da Associação Brasileira do Sono. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Ela ficou lá aguardando enquanto estava rolando toda essa discussão aqui a respeito da entrada militar no Rio de Janeiro, mas eu queria falar um pouquinho, a princípio, sobre como que o horário de verão afeta o sono das pessoas. A gente está terminando o horário de verão, mas eu acho que a entrada para o horário de verão costuma ser pior, né? Conta pra gente um pouquinho qual que é a principal dificuldade das pessoas em se adaptar com o horário de verão. O início do horário de verão ele acaba sendo pior por dois fatores principais. Tanto a questão da exposição à luz solar, que ela é modificada, como também esse período de adaptação de você perder uma hora de sono no início do horário de verão e você ter que se adaptar a essa nova forma de exposição, porque com o horário de verão a gente acaba acordando, muitas pessoas que acordam muito cedo, elas acordam e o dia ainda não amanheceu e a gente tem mais tempo de exposição ao sol ao longo do dia. E a exposição à luz, ela é um fator muito importante que sincroniza os nossos ritmos biológicos, que são as alterações fisiológicas que acontecem em nosso organismo. E um desses ritmos é o nosso comportamento de dormir e de acordar. Então, para algumas pessoas é muito difícil essa adaptação logo quando começa o horário de verão, porque elas precisam acordar e ainda está escuro. Então, essa ausência da luz solar quando a gente acorda, isso dificulta com que o nosso cérebro desperte, isso atrasa também a liberação de alguns hormônios que influenciam no nosso nível de alerta. Por isso que essa sensação de estar acordado e ter uma maior dificuldade de se concentrar e de estar alerta, ela pode atrasar nesse início do horário de verão. Para algumas pessoas não existe essa adaptação, por mais que a gente fique vários meses nesse novo horário, essa adaptação ela é muito difícil, principalmente por essa questão dessa alteração na exposição à luz solar. E também como a gente tem a noite, que acaba tendo mais exposição à luz, essa exposição pode atrapalhar no início do sono no período noturno. Então algumas pessoas acabam ficando num quadro de restrição de sono, dormindo menos do que deveriam dormir ao longo desse período. Isso modifica agora no sábado, né, de sábado para domingo, que a gente tem o término, a gente ganha 1 hora de sono. Adoramos ganhar uma hora de sono faz uma diferença muito importante na nossa saúde. Então a gente ganha 1 hora de sono de sábado para domingo e isso também voltando a ter a exposição à luz no ritmo que sincroniza mais o nosso período de dormir e de acordar. Agora, por exemplo, quando a gente fala dessa sincronia, o que é esperado para o organismo é, de fato, esse horário normal ou ele é mais adaptado ao horário de verão? Qual seria a melhor forma do horário para o nosso organismo? O nosso organismo ele se adapta ao ciclo claro e o ciclo escuro, que é o dia e a noite. Então, essa exposição à luz solar, embora a gente não consiga sentir tanto, porque hoje a gente está muito exposto à luz artificial, mas a luz solar, a luz natural, ela influencia muito o nosso ritmo. Então, o horário de verão
ele acaba influenciando mais negativamente. Então, a gente voltar a ter o nosso horário, o nosso relógio, né, sincronizado com o ciclo de manhã e noite da luz solar, é melhor para o nosso organismo do que o horário de verão. Maravilha. Agora, quando a gente fala de mudança de horário, geralmente a gente pensa muito no jet lag, né? Quando você vai para um outro país e você passa a ter várias horas de diferença. Qual que é mais prejudicial para o organismo? É o jet lag que de repente muda 7, 8 horas, mais 10, 15 dias depois você está de volta com o seu padrão de horário? Ou é de repente o horário de verão que muda 1 hora só, mas muda por um período de 4 meses? Tanto o horário de verão quanto o jet lag, ele tem adaptação. Então, a gente consegue fazer algumas alterações comportamentais que facilitam passar por essas situações. A gente não tem dados na ciência que compara essas duas situações. O que a gente tem muito são dados relacionados ao jet lag. Estudos que tentam quantificar quantos dias levariam para a gente se adaptar a uma situação de mudar 15 horas o fuso horário, ou até mesmo quase 24 horas, se pensar em ir para Japão, para países do Oriente. E o que a gente recomenda muito é você trabalhar com comportamentos, mudanças comportamentais que vão ajudar essa nova adaptação. Por exemplo, em relação ao jet lag, o que se recomenda é que se você chega num país que você adiantou o seu horário, que você siga o horário do local que você chegou. Tanto se adiantar ou se atrasar. Então, principalmente não só no ritmo de dormir, mas também no comportamento alimentar. Que você siga, por mais que você chegue à noite e o seu organismo esteja ainda de manhã, que você consiga seguir o horário do local que você chegou. E como fazer isso, né? Por exemplo, tirando aquele cochilinho à tarde. Isso, não tirar o cochilo à tarde, tentar segurar esse sono para dormir somente no horário da noite do local que você chegou da viagem. Evitar bebidas cafeinadas, porque aí você consegue dormir no horário do local, do novo local que você chegou. E também trabalhar com essa questão da luz, que é muito importante. Próximo horário de dormir, evitar a exposição à luz artificial, ou se você está no teu organismo está no ritmo ainda de manhã, e você está no ambiente que é à noite, que você consiga auxiliar o teu organismo a perceber de que agora aquele momento é noturno e que a gente precisa dormir. Em relação ao horário de verão, essas dicas também elas podem ser aplicadas. Por exemplo, quando a gente faz essa mudança agora, em que volta a ter uma exposição à luz solar mais cedo, de que você deixe, por exemplo, você consiga ter acesso a essa luz solar de manhã para ter o organismo reacostumando. Então, a exposição ao sol logo quando acorda, para que teu organismo tenha essa resposta de que está no período da manhã, então o cérebro ele vai despertar e todas as suas respostas fisiológicas elas vão estar prontas para você estar acordado. Então não é só coisa de manhã, aquela história de abrir a janela quando acorda, é de fato importante? É de fato importante, não é só imagem de comercial, né? Não, porque mãe tem mania de falar isso, né? Abre a janela e muita Isso. gente não faz. Mas é importante, porque esse estímulo da luz solar vai sinalizar no nosso cérebro de que é dia e isso sincroniza todos os nossos ritmos para que a gente possa ter as respostas de estar acordado com um bom desempenho. Agora, isso a gente fala muito do sono dos adultos. Para as crianças, tem alguma alteração diferente disso? Tem alguma indicação que seja diferente dessa que você acabou de passar? As crianças também, elas também têm essa resposta de ritmicidade, então essa questão rítmica, né, de se adaptar às respostas do organismo, tanto essa questão de dia e noite, elas já começam a amadurecer logo quando a criança nasce. Então elas também têm, o cérebro da criança e dos adolescentes também tem essa resposta biológica, essa resposta de ritmicidade à exposição à luz. Maravilha. Agora, muita gente tem dificuldade em dormir no dia a dia, não é só no horário de verão ou fora do horário de verão, mas já tem uma dificuldade em dormir. Essa mudança de 1 hora faz muita diferença quando é uma pessoa que de fato tem dificuldade. Existe algum truque, alguma dica que você possa dar para a pessoa se adaptar um pouco melhor e conseguir dormir no horário certo? Também, essas pessoas também podem sofrer muito com a mudança do horário de verão, né? Eu vejo que a entrada no horário de verão é mais difícil do que agora que a gente vai sair, mas essas dicas comportamentais é o que a gente chama de higiene do sono. Assim como nós temos a higiene bucal, a higiene do nosso organismo, a gente costuma mencionar que é necessário termos uma higiene do nosso sono. Cuidar do sono, ter hábitos saudáveis, seja em período de horário de verão ou após o horário de verão,
Esses hábitos saudáveis vão auxiliar que a gente consiga dormir numa quantidade suficiente e também com uma qualidade. Por exemplo, a questão da exposição à luz artificial. Televisão, tablet, celular, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil desconectar da tecnologia, mas já tem vários estudos que demonstram o quanto que essa exposição à luz artificial, 1 a 2 horas antes de dormir, principalmente em crianças e adolescentes, isso atrasa o início do sono. Nossa, tudo isso 1 a 2 horas Como eu antes? mencionei essa questão da influência da luz, nós temos regiões em nosso cérebro que respondem a essa presença da luz. Então, a exposição a esses aparelhos vão atrasar o início do sono. Se a gente atrasa o início do nosso sono, mas tem que acordar no mesmo horário no outro dia, você acaba dormindo menos do que deveria. Além disso, evitar bebidas cafeinadas próximos ao horário de dormir, atividade física muito extenuante, são coisas que interferem na qualidade e na quantidade de sono que vamos ter à noite, independente se é horário de verão ou não. E é importante também pensar no ambiente que se está dormindo. Esse ambiente ele tem que ser agradável em termos de temperatura, de barulho, o colchão, tudo aquilo que a gente possa fazer para cuidar do nosso sono são comportamentos que vão facilitar ter uma boa noite de sono. Agora, por exemplo, um lugar que tenha muitos aparelhos eletrônicos que ficam com aquelas luzinhas ao longo da noite. Eles não estão ligados, mas eles emitem a luz. Essas luzes pequenas, elas atrapalham o sono? Essa luz muito pequena, a gente não tem nenhum dado científico que mostre quanto de luz ou não. O ideal é que você não tenha nenhuma exposição à luz, que você tivesse o escuro completo, né? Inclusive, a gente até conversa muito com os pais em relação à questão do abajur da criança, que o ideal é que não tenha aquele abajur ali ao lado da cama. E a luzinha do celular, você fala, meu celular tá para vibrar. Mas existe uma questão de ansiedade também que algumas pessoas relatam. Só o fato do telefone estar ao lado da cama e que ela sabe que pode receber aquela mensagem de WhatsApp ou uma ligação, essa ansiedade ela pode interferir no sono. Então o ideal seria que a gente conseguisse dormir com o celular desligado, que não tivesse abajur ou alguma luz no quarto. Embora a gente sabe que com a criança existe aquele fator do quanto que existe o medo da escuridão, o quanto que não existe. Então é todo um trabalho comportamental que tem que ser feito, que não é só apagar todas as luzes, mas aprender de que é importante dormir sem essa exposição à luz. Mas, por exemplo, no caso de criança com abajur, pode deixar o abajur ligado e quando a criança de fato pegar no sono ir lá e desligar? Ou adormecer com essa luz já é prejudicial? O ideal é que não tivesse, porque essa luz pode estar atrasando o início do sono. Então ela vai dormir, até porque existe uma pressão para ela dormir muito grande, uma pressão do cérebro dela de querer dormir, mas essa luz pode estar atrasando. Mas é algo a ser conversado, porque também não adianta a criança gerar uma ansiedade, um medo de dormir porque não tem a luz, o que isso pode ser pior. Então é toda uma alteração comportamental que tem que ser pensada, principalmente relacionada às crianças. Agora, em relação à quantidade de sono, qual que é a quantidade ideal? Porque muita gente fala em 8 horas, tem gente que fala em 7 horas. Para as crianças é um período diferente. Qual que é a recomendação ideal para a quantidade de sono? Existe uma recomendação com base em média de estudos populacionais, mas não existe uma recomendação de que todo mundo precisa de 8 horas, como às vezes a gente encontra na internet ou até em matérias, em jornais, né? A necessidade de sono ela é individual. Então, cada pessoa tem a sua necessidade. Por exemplo, você sabe quanto tempo você precisa dormir, Camila? Acho que umas 20 horas. Umas 20 horas. Umas 20 horas está de bom tamanho. Tá ótimo, né? Não, mas assim, eu com menos de 7, 8 horas de sono não rendo no dia seguinte. Essa necessidade de sono, ela tem uma faixa do quanto que a gente recomenda, né? Os especialistas recomendam, com base na idade. Isso devido a vários estudos que identificaram essa necessidade de sono. Por exemplo, as crianças, elas precisam de muito mais tempo de sono. Recém-nascidos, eles chegam a dormir 15, 18 horas por dia. Os adolescentes, por volta ali dos seus 13, 17 anos, uma média de 8 a 10 horas. E quando a gente fala de 8 horas de sono, é porque a média da população adulta, jovem, é de precisar de 8 horas de sono. Mas cada um tem que identificar quanto tempo de sono precisa. E como identificar isso? O tempo de sono que é o ideal para o teu organismo é quando você acorda, sem a ajuda do nosso amigo despertador,
e sem a necessidade de tomar bebidas cafeinadas para manter o alerta. Então é aquele despertar que a gente chama de despertar fisiológico, acordar sozinho e sentindo-se bem. E o ideal para fazer isso é quando você não tem pressões sociais, em período de férias. Porque o que acontece no final de semana é que nosso organismo tenta recuperar. Então, quando você falou que você precisa de 20 horas de sono, é porque talvez no sábado, amanhã, você queira dormir 20 horas. Mas isso por uma pressão do teu organismo de querer recuperar uma falta de sono que se acumula ao longo da semana. Então, para tentar entender quanto de tempo de sono você precisa, pega um período que você não tenha pressões sociais, de trabalho, de estudo, tenta acordar sozinha e quantifica que hora você foi dormir, a hora que acordou, e aí é teu organismo dizendo quanto tempo de sono ele quer. Olha, essa é uma informação bacana, porque acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar de fato como é que a gente faz para quantificar esse tempo. Então não existe um valor determinado, uma quantidade de horas determinadas, é de fato individual. Isso, existe o que eu mencionei, essa média, né? Com base nos estudos, o adulto jovem precisa de 8 horas de sono. Mas conheço adultos jovens que com 6 horas estão perfeitos e outros que vão precisar de 12 horas, 13 horas de sono. Então existe essa variabilidade individual e cada um tem que procurar compreender quanto tempo de sono precisa e então respeitar essa necessidade de sono. Então agora com o término do horário de verão, acho que a situação fica um pouco mais fácil para as pessoas, né? Porque você acaba dormindo mais cedo e acordando mais tarde. Na verdade, você dorme mais tarde, acorda mais tarde, mas é uma adaptação mais tranquila. Existe alguma dica para se adaptar, para fazer essa transição tranquilamente? A dica que os especialistas recomendam é que você siga o teu ritmo biológico. Então, se você percebe que mesmo com essa mudança do horário de verão, que vai ser de sábado para domingo, a gente ganha 1 hora, que ao longo dessa semana em que a gente tem um novo horário, na verdade que a gente retoma ao antigo horário, é que você mantenha os seus hábitos de sono e dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E isso respeitando a tua necessidade de sono. Esse é o fundamental para que o nosso organismo ele consiga se sentir bem e desempenhar bem as atividades. E o mais importante é que isso também aconteça no final de semana, que esse é o grande desafio que a gente percebe, principalmente nos jovens e nos adolescentes, é que mantém esse hábito de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E que no final de semana a gente não faça aquele padrão de reverter, de virar a madrugada acordado e querer dormir ao longo do dia. Porque quando chega no domingo, vai dormir muito tarde, mas na segunda-feira tem a pressão social de acordar cedo. Então a dica é que ao longo dessa semana em que a gente tem um novo horário, que siga o seu hábito de dormir e acordar no mesmo horário. Maravilha, doutora Paula Araújo, doutora em Medicina e Biologia do Sono, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. De nada, Camila, eu que agradeço a oportunidade de explicar um pouco para a população e trocar essas ideias sobre a importância do sono e de seguir esse ritmo que a gente tem biológico e seguir a nossa necessidade de sono. Maravilha, muitíssimo obrigada.